E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago o primeiro dia da Copa do Mundo de Xadrez da FIDE de 2025 e nós vamos dar uma olhada aí na primeira rodada, numa partida explosiva do Alexander Fier enfrentando Mircea Emilian, que é um grande mestre da Romênia, certo? Hoje os três brasileiros jogaram, né? O Fier jogou, o Krikor jogou e o Sup jogou. As partidas do Sup e do Krikor foram boas partidas, com chances para ambos os lados. Teve um momento que o Sup ficou perdido, depois ele ficou ganho, mas no final empatou. E do Krikor foi uma partida muito mais equilibrada, a barrinha praticamente não mexeu. As chances que um ou outro tiveram foram muito pequenas, assim, 0,9, 1 ponto de vantagem para um lado ou para o outro, e também acabou num empate. Agora a partida do Fier, cara, o Fier absolutamente destroçou o seu adversário. Então, nós vamos ver essa bela partida que, na verdade, é, inclusive, uma aula, né? Vê peão em E4 por parte do Emilian e o Fier joga peão em E5, cavalo em F3 e o Fier opta pela defesa Petrov, na defesa russa. Cavalo F6 contra-atacando o peão de E. Vem cavalo por peão e normalmente o que as pretas vão fazer antes de capturar em E4 é chutar esse cavalo daqui. A ideia é se você toma de volta imediatamente, as brancas têm aqui uns golpes táticos com dama em E2. E aí, se você tirar o cavalo, você perde a dama por descoberto. E mesmo que você jogue, por exemplo, dama em E7, alguma coisa assim, as brancas tomam o cavalo. Você pode recuperar o material por conta da cravada, mas as brancas têm como assegurar que vão ficar com um peão a mais. Então, antes de tomar de volta na Petrov, é muito importante você chutar o cavalo com o peão na casa de D6. Claro, o Fier faz isso. Vem cavalo em F3 e agora as pretas tomam de volta. Peão em D4 por parte das brancas ocupando o centro do tabuleiro. E o Fier apoia o cavalo com o peão em D5, que é a linha principal. Basicamente você estava um tempo à frente, porque você chutou o cavalo das brancas e as brancas perderam tempo retornando o cavalo. Então você gasta esse tempo à frente que você tem, você iguala a partida para algo simétrico, para ocupar o centro do tabuleiro e apoiar muito bem o cavalo de E4. O jogador de branca joga a linha principal, bispo em D3, e normalmente as partidas aqui vão de maneira muito simétrica, muito empatativa, né? Pretas normalmente jogam bispo D6, brancas fazem o roque, pretas fazem o roque, e o jogo segue de maneira simétrica e chata na maior parte dos casos. Mas o Fier não vai jogar de maneira simétrica e chata. O Fier joga bispo em E7, né? Já rompendo um pouco a simetria do posicionamento dos bispos, basicamente convidando a troca, né? Se bispo por cavalo, o jogador de brancas não tem compensação pelo forte peão que é estabelecido no centro pelas pretas e a vantagem é negra. Por consequência, roque das brancas. E ao invés de rocar ele mesmo, o Fier joga cavalo em C6, pressionando o peão de D e gerando um tema no qual ele vai pretender jogar bispo G4, cravando o cavalo e gerando ameaças sobre o peão de D. Brancas têm que tomar muito cuidado com como vão jogar daqui em diante. Então, branca joga um torre em E1, ameaçando uma segunda vez o cavalo, teoricamente gerando uma ameaça do ganho do peão, e o Fier rebate com o bispo em G4, certo? A ideia seria que se nessa posição peão toma cavalo, certo? D por E4 ameaçando o cavalo por contrapartida, torre por bispo toma, dama toma, e as pretas recuperam o peão, tomando na casa de D4 com o tempo na dama. Então, o bispo G4 tá entregando um peão em E4, mas recupera depois, e por consequência as brancas novamente têm que tomar um pouco de cuidado, mas as brancas jogam bem. O Mircea Emilian joga peão na casa de C4, que é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo ele tá atacando o peão central e por consequência bambeando a defesa do cavalo. No entanto, todo lance de peão gera fraqueza, o peão nunca volta. Então essa mudança na estrutura de peões muda o ritmo do jogo, porque agora o peão de D tá muito mais fraco do que anteriormente. Anteriormente ele poderia ser defendido de peão, daria para jogar C3 para solidificar o ponto D4. Quando você joga peão em C4, você acaba nunca mais tendo essa opção pelo restante da partida. Então o peão de D, mesmo que nesse instante não esteja isolado, pode ser tratado como um peão isolado, porque pretas sempre vão ter acesso, quando quiserem, a D por C4. Então esse peão já fica isolado. De cara, não dá pra gente tomar. Cavalo por peão perde o jogo, porque tem bispo por cavalo, ameaçando o cavalo e defendendo o cavalo de F3, né? E ganhando material por parte do jogador de brancas. E por consequência, o Fier, claro, não vai cometer uma gafe dessas. Ele apenas retorna o seu cavalo para F6, o lance crítico defendendo o seu peão de D, e basicamente as brancas têm que jogar com um peão isolado. O que acontece? Quando você tem o jogo com um peão isolado, né, você tem que jogar de maneira ativa, agressiva, porque você é o único que tem uma fraqueza no final de jogo. O tema normalmente para as brancas vai ser
Cavalo C3 tenta utilizar as duas colunas abertas que o jogo com o peão isolado vai te dar. Se por um acaso o jogador de pretas tomar em C4, você usa o fato de que esse bispo está muito ativo ao longo dessa diagonal. Você usa o fato de que se as pretas fizerem o roque, o peão pega espaço jogando o peão em D5, chutando o cavalo. E esse tipo de tema, de peão da dama isolado, vai acabar sendo demonstrado ao longo da partida. No entanto, o que você não quer quando você tem um peão isolado é peão toma peão, que foi jogado pelas brancas, e o seu peão isolado, sem poder avançar, completamente bloqueado, porque depois de cavalo, né, toma na casa de D5, o peão de D ficará completamente bloqueado, impossibilitado de avançar. E quanto mais peças forem sendo trocadas, mais fraco é o peão. Então, nessa posição, o Fear joga de maneira perfeita. Ele toma o cavalo, trocando peça e forçando a dama a retomar para não estragar a estrutura de peões, e depois ele toma em D5 de dama, forçando aqui mais troca de peça. Porque agora ele está forçando uma troca de damas para um final onde o oponente é o único que tem uma fraqueza, que é o peão da dama isolado. Então, se as damas forem trocadas, né? Dama toma, cavalo toma, a barrinha pode até olhar para essa posição e dizer, tá empatado. Mas da perspectiva humana, essa é uma partida que somente as pretas podem vencer. Por quê? Porque o peão isolado, ele é uma fraqueza de longo prazo, uma fraqueza estática, vai ficar aí o restante do jogo, ainda mais no final. E as brancas não têm mais ataque nenhum, porque trocaram as damas. Então esse é o tipo de final que as pretas querem. E por consequência, o Mircea Emilian pensa por 8 minutos e ele decide que ao invés dele perder uma partida longa, né, e jogar mais 60, 70 lances até a vitória posicional do Fear, ele sacrifica o peão, ele joga dama em H3. E ele diz, cara, toma o peão, fica à vontade, pode tomar o peão, ele era fraco, ele ia cair de qualquer jeito, mas em troca eu vou ter algum grau de atividade. Eu te impeço de fazer rock por aqui, eu te impeço de jogar torre em C8 em algum momento, então eu tenho ideias de bispo em F4 ameaçando o peão de C. Eu tenho algumas ideias de ataque ao seu rock aqui, se você fizer o rock curto, porque eu tenho a dama bem posicionada, mas o Alexander Fear tem um peão a mais, uma posição superior e uma vantagem muito grande de tempo de 30 minutos, porque o Fear tá jogando rápido, isso daqui talvez seja tudo preparação. É claro, eu não esperava o dama em H3 sacrificando o peão, isso eu tenho certeza, e o adversário não tá enfrentando a preparação. E nessa posição vem cavalo em C3 das brancas, desenvolvendo, gerando uma ameaça de cavalo em B5, né? Então as brancas estão ameaçando o jogo tático com a ideia de, beleza, você capturou o peão, então eu vou te atropelar taticamente por aqui porque você tá tempo atrás, eu já tô rocado, você não. E o Fear precisa jogar lances ativos, não pode só fazer o rock. Se você fizer o rock, cavalo B5 vai vir ameaçando a dama, ameaçando o C7, você já tá numa posição inferior, você vê? Na verdade, o Fear precisa jogar com a defesa ativa, gerando ameaças, contra-jogo. Cavalo G4, excelente lance, na verdade o melhor da posição. Ameaçando a casa de F2, e aqui você não possui uma defesa que não passive alguma peça. Se você jogar torre em F1, piorou a qualidade da torre. Se você jogou cavalo em D1, piorou a qualidade do cavalo. E se jogar bispo em E3, força a troca de peças num final onde você tem menos material, e é justamente o que as brancas jogam. Bispo em E3, vem dama toma bispo, dama toma cavalo, e agora o Fear faz o rock para defender o peão de G, tá tudo seguro. Torre D1, Torre D1 não é um problema, porque a dama pode voltar para a casa de G6, certo? Então, o jogador de brancas, na verdade, já tá começando a ficar sem peça pro ataque, só que já tá virando um final de jogo e você tá com um peão a menos. Como que você vai jogar essa posição de brancas, né? Brancas tem que justificar o gambito de alguma forma, tem que gerar ameaça, tem que ter atividade, então tentam bispo em F4, que é o lance da máquina por sinal, ameaçando recuperar o material, né? Ameaçando o peão de C7. E o Fear simplesmente defende com torre em C8. Vem agora a torre D1 ameaçando a dama, dama em G6, com a ideia de trocar as damas. Claro, se as brancas trocarem, vão simplesmente para um final perdido, com um peão a menos. Então, dama em E2, reposicionando a dama, com uma ideia de jogar dama na casa de B5, ir atrás do peão de B, tentar gerar problemas na posição. E aqui o Fear joga mais uma vez o lance da máquina, bispo em B4. Eu quero que você tente adivinhar a precisão da partida até agora pelo lado do Fear, tá? Tenta adivinhar, qual que você acha que é a precisão que ele tá jogando? Porque até o momento, o Fear jogou com 100% de precisão. Todos os lances que ele fez foram os lances da máquina. Aqui, o Emilian poderia muito bem estar jogando contra o Stockfish, que o resultado seria o mesmo, tá? Vai vir a primeira imprecisão no próximo lance. Porque o Emilian joga dama B5, já com 29 minutos contra 1 hora e 20. Ameaçando
dama toma peão de B7. E nessa posição, a melhor continuação para as pretas é jogar um lance bispo em A5, que é um lance, putz, o que esse lance tá fazendo, né? Tá abrindo o caminho na coluna B para responder a dama por B7 com torre B8, né? E a ideia agora é dama em A6 e torre por B2, e o jogador de pretas levou a melhor, porque já tá ameaçando tomar um cavalo de graça, e também tá pressionando o ponto F2, tem uma torre infiltrada na segunda, só que o Fier vai pro básico bem feito. Ele joga bispo, toma cavalo, que é um lance super, vamos dizer assim, super natural, né? Bagunçando a estrutura de peões das brancas, que agora são as únicas que têm peões fracos, porque as brancas têm 2 peões isolados. No entanto, agora tem de fato uma ameaça sobre o peão de B7, né? E o Fier joga não o lance mais forte, peão em B6, mas sim o segundo lance, que é um pouquinho pior, mas mantém parte da vantagem, cavalo D8. E agora ele não consegue manter o material extra. Como não? Tá tudo defendido, né? C7 tá defendido, B7 tá defendido. O que exatamente as brancas vão jogar? Pois bem, esse é o momento para você tentar jogar como um grande mestre. Veja se você de brancas conseguiria reestabelecer a igualdade material jogando de brancas. Brancas jogam e ganham. Não ganham o jogo, mas ganham um peão. vamos reformular. Brancas jogam e não perdem, tá? Brancas jogam e tentam não perder. O lance é belo, mas é bonito demais, tá? Porque nessa posição, meus parabéns a você se você conseguiu encontrar, bispo por C7. Muito bem jogado. Mas pera, não dá pra tomar o bispo? Dá. Mas se você tomar, você perde o jogo. Por quê? Porque a dama e a torre ambas vêm à casa de E8 e tem temas de checkmate. Se torre toma bispo, o problema é torre toma cavalo. E agora, nessa posição, você tá levando um ataque de mate. Se torre toma torre, torre em 8, cheque, vai levar ao mate da última fileira. Se você não tomar a torre, no entanto, né, você tá meio sem tantas opções. Tem as ideias de torre toma, rei toma e dama em um checkmate, né? Então, o bispo por C7 é incapturável. Você não pode tomar o bispo de maneira alguma. O jogador de pretas restabelece a igualdade material, mas apesar do material estar igual, a posição não está. Por quê? Porque a estrutura de peões das pretas é melhor do que a das brancas, né? Pretas têm apenas 2 ilhas de peão, brancas possuem 3 ilhas com 2 peões isolados, e você vai ver como isso é importante. Por quê? Dama C6, forçando a troca das damas, porque ameaça o bispo e ameaça a dama, né? Então você tem que tomar. Dama toma, cavalo toma e bispo em D6 ameaçando a torre. Torre em E8, ofertando uma troca, nenhum dos dois jogadores tem interesse em tomar. E C4, querendo o quê? Querendo jogar peão na casa de C5. E como a gente comentou, a posição, ela é teoricamente uma posição empatada, com o melhor jogo, mas somente as pretas podem estar melhores porque brancas têm peões isolados. Então, o que as pretas jogam é B6. Com qual intenção? A intenção é bloquear o peão passado, né? Bloquear o peão das brancas, que ainda não é passado, foi mal. Mas pra quê? Porque quando eu monto um bloqueio, certo? Eu tô ameaçando o cavalo em A5. E aí o peão vai cair, correto? Porque se ele não pode se movimentar e eu vou liberar 2 ataques no peão, o peão vai acabar caindo. Por consequência, o Emilian se vê forçado a avançar o peão propondo uma troca. No entanto, é aqui que o Fier vai pegar a vantagem dele. Se ele troca, com toda certeza o final empata, mas ele avança. E agora nós temos aqui, ó, uma maioria de peões de ala da dama dinâmica que vai avançar com A5 e B4 e afins, certo? E gerar um peão passado para lá. E as brancas também têm um peão passado, mas a qualidade do peão passado é muito diferente e você vai entender o porquê logo logo. Vem rei F1 das brancas, querendo trocar as torres, peão em A5, preparando para jogar peão B4, peão A3 e F6, gerando uma casinha para o rei se ativar, torre em B1 ameaça o peão B4, A por B4 e A por B4, e agora os dois jogadores possuem peões passados. Isso aqui deveria estar igual, mas não tá. Torre em A1, tentando ativar a torre pela coluna aberta, torre toma, rei toma e rei em F7. E agora você vai entender por que esses dois peões não são iguais. O peão do jogador de brancas está bloqueado pelo cavalo, que é uma peça menor. O que isso tem a ver? Do que você está falando? Peça menor, peça maior? A torre é uma terrível bloqueadora. Se por um acaso torre B1 for jogado e o jogador de brancas tentar bloquear esse peão com a torre, por exemplo, né? Essa torre está completamente passiva. Você vê, essa torre está fazendo um trabalho terrível aqui. Ela deveria estar tentando se ativar numa coluna aberta, tentando catar os peões das pretas, né? Mas se ela está bloqueando esse peão, ela basicamente não está fazendo mais nada. O cavalo não.
O cavalo, ele bloqueia o peão, mas ele mantém o seu trabalho perfeitamente para ele. É como se o peão nem existisse. Porque ao mesmo tempo que ele bloqueia, ele também mantém 100% da sua atividade. Você vê? Ele mantém o controle de todas as casas perfeitamente. A torre não. A torre ela quer estar numa coluna sem peões. Então, o fato de que esse cavalo está bloqueando e ao mesmo tempo defendendo o peão, vai ser a diferença. Essa é a diferença de uma posição, né, que está ganhando posicionalmente. Tem igualdade de material, mas não tem igualdade de posição. É muito difícil de brancas jogarem. Brancas erram. Jogam rei D2. Vão caminhar o rei para a direção do peão. Teria sido melhor para o jogador de brancas jogar torre em A2, né? Para tentar, de alguma maneira, montar uma fortaleza. Mas, como eu falei, de perspectiva humana, esse jogo você não segura nem a pau. Rei D2. Pretas vão trazer o rei também e vão furar o bloqueio do peão e vão conseguir avançar o peão. Brancas jamais vão conseguir tirar esse cavalo daqui. Rei E6, rei D3, rei D5. Brancas não querem tirar o rei daqui, então começam a movimentar peões. F4. E agora o Fear joga a torre em E8 na ideia de torre E4, torre C4 e começar a avançar esse peão com o rei cortado, né? Vem G4, torre E4 e o jogador de brancas tenta atividade, que é a melhor resposta, tenta contra-jogo. Torre em A6, com a ameaça de torre por cavalo. Se você tomar, você perde a sua torre. O Fear joga a torre em E1, então saindo dessa ameaça. Vem torre B6 por parte do jogador de brancas, com a ideia de infiltrar na sétima e ameaçar o peão de G. Torre G1 ameaçando G4, e aqui as brancas têm uma armadilha. Torre em B7. E tem, na verdade, um golpe. Se você tomar em G4, você acaba levando torre D7, que ameaça, né, uma série de problemas aqui de descobertos, como bispo em F8 e afins. E se você sair com torre em E6, sai da mira da torre C7 ameaça o cavalo, a gente tem uma circunstância de repetição, né? E, por exemplo, se você voltar, torre D7, se você tirar o cavalo dali, né? Então vamos dizer, torre aqui você tira o cavalo, o adversário pode ameaçar o cavalo, aí se o cavalo voltar, por exemplo, né? Torre C1 e a gente repete lance, se o cavalo vier para casa de B3, aí de repente rei C4 e você perde o peão, né? Então tem uma armadilha, mas o Fear tem 56 minutos contra 1. E ele gasta o seu tempo muito bem, não cai na armadilha, ele gasta 10 minutos no lance, joga a torre cheque, e depois ele vai atrás do peão de H, e agora não tem armadilha coisa nenhuma. Vai tomar em H2, vai furar o bloqueio do peão e vai ganhar. Vem, torre por G7, torre por H2, rei D3, torre em H3 cheque, avança o peão. Bispo em E7 jogam as brancas, tentando fazer o quê? Tentando tomar em F6 e ficar de olho no avanço B2. Mas, torre em H2 cheque, rei C1, cavalo em A5, perfeito. Remanejando o cavalo para C4, onde ele apoia o avanço B2. Bispo por cavalo C4, rei D1, B2 o avanço do peão, que o computador dá como um erro, né? Porque nessa posição cavalo em E3 era já uma vitória mais ou menos forçada, cavalo em E3, rei C1, torre C2 cheque, avança o peão e promove, boa. Mas o B2 ele dá como um pouco menos preciso, porque dá para as brancas sacrificarem o bispo no peão e por consequência atrasar um pouco a nossa vitória. Mas é claro, né? Tá ganho de qualquer jeito. Vem torre B7 das brancas, torre H1 cheque, e nessa posição as brancas abandonam. Abandonam por quê? Porque se você sai da frente, a gente promove e você vai ter que sacrificar a torre na dama. Se você vem para C2, a gente dá um cheque primeiro e daí promove, né? Rei D3, e agora a gente promove e você vai ter que sacrificar a torre, né? Ao invés de sacrificar o bispo, que é uma vitória muito mais fácil para as pretas. Então, o Brasil, na verdade, teve um início excelente na Copa do Mundo, com uma vitória e 2 empates de pretas. E, né, amanhã nós teremos os nossos jogadores jogando de brancas, certo? Nas revanches, o que provavelmente, se os jogadores mantiverem a qualidade de jogo do dia de hoje, significa 3 vitórias pro Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.